2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Benignidade. Um escudo protetor contra as porfias. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estaremos estudando agora a lição de número 7. Essa lição, que tem um tema muito importante, trata da benignidade como fruto do Espírito e também destaca a oposição ferrenha da carne com a sua obra porfia. Nesta lição, meu querido professor e superintendente, procure dar realce, destaque sobre a necessidade de cada crente ter esse fruto. Por quê? Porque um crente que tem na vida o fruto do Espírito, a benignidade, ele é cortês, ele é suave, ele é agradável. Na palavra do pastor Stanley Horton, quando ele define a benignidade, ele diz: a benignidade é a generosidade que procura ver as pessoas da melhor maneira possível. É compassiva e dá resposta branda, que, segundo diz Salomão, desvia a ira ou evita explosões de raiva. Esse é o sentido da palavra que o pastor Stanley Horton diz sobre benignidade. Mas o texto grego, krestotes, quer dizer bondade, retidão, fazer o que é certo. Veja bem, caro professor, destaque para os seus alunos que a benignidade sempre vê as pessoas da melhor forma possível, mas na sua originalidade, na verdade, aponta para retidão, fazer o que é certo. O interessante é que essa palavra benignidade, quando se leva ela para o contexto hebraico, hesed ou hesed, aponta também para isso. E você tem uma palavra comum que é tov, que é a palavra bom, que é a palavra também agradável, conforme consta no Salmo 133, quando o salmista diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou outras traduções vão dizer: é agradável. Então perceba que essa é a palavra tov, no hebraico, que quer dizer bom. Mas esse bom aí anda relacionado com o que estamos dizendo. Aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que é reta, aquela pessoa que nunca pensa mal sobre alguém. Então quem tem o fruto do Espírito Santo sempre procura ver as pessoas da melhor forma possível. Não há um espírito de crítica, não há um espírito de suspeita, mas sim de consideração, de amor e de paciência. Nós podemos analisar que na nossa lição, seguindo o primeiro ponto em destaque, nós falamos sobre a benignidade fundamenta-se no amor. Por que eu posso ver as pessoas da melhor forma possível? Porque eu estou dominado pelo fruto do Espírito, a benignidade. E nós podemos analisar que quando eu tenho esse fruto, a benignidade, dominando o meu ser, dominando a minha vida, então eu sempre vou ter qualidades maravilhosas. Jamais irei partir para críticas pesadas visando tão somente criar polêmica. Querido professor, fale ao seu aluno da importância desse fruto em sua vida.
pois caso ele esteja dominado por ele, ele não vai ter um sentimento de ostracismo, de crítica, ele não vai ter um sentimento de separação no meio da igreja. Antes, ele vai sempre procurar ajudar os outros, porque ele está dominado pelo Espírito Santo e tendo esse fruto da benignidade. Sempre será suave, sempre será cortês, sempre será amigo. Eu coloquei no livro As Obras da Carne, o Fruto do Espírito, as palavras do pastor Billy Graham, que ele diz o seguinte, que ele diz da seguinte forma: é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que falham nesta vida. Aqueles que não têm o Espírito Santo, a benignidade como fruto, na verdade sempre irão mostrar-se impaciente, sempre irão mostrar-se crítico para com as pessoas. Mas quem é dominado pela benignidade será cortês, será agradável. No segundo ponto da nossa lição, nós estamos abordando sobre a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Nós temos aqui a distinção, professor, entre inimizade e a porfia. Eu coloquei aqui, embora estas duas palavras pareçam ter o mesmo significado, elas são distintas. E o interessante, querido professor, é que você precisa fazer essa distinção. Nós temos a palavra porfia, que no original eres, na verdade, fala de algo que é se criar problema entre as pessoas, é se criar divisões, é se criar desavença. No aspecto histórico, o eritóis falava de pessoas que eram alugadas, contratadas apenas para criarem tumultos. Eram pessoas que eram assalariadas para promoverem partidarismo. Isso atingia até o aspecto político. Vocês sabiam que quando você não tem a benignidade para ver as pessoas da melhor forma possível, sempre terão aqueles que irão trabalhar, usados até pelo inimigo, para criar partidarismo, para criar grupos dentro da igreja. Então, qual é o propósito de falar sobre a benignidade como fruto do Espírito para evitar a porfia, para evitar o eritóis, que é aquela pessoa que sempre procura trabalhar para projetar o mal? É revestir-se sempre do poder do Espírito Santo de Deus. Então, na lição, nós destacamos isso. Nós temos, por exemplo, aqueles que vivem dominados pelo poder do Espírito Santo, jamais irão criar dentro da igreja questões ou polêmicas ou atingir a vida de alguém. Antes, sempre irá trabalhar para promover o bem, para ver as pessoas da melhor forma possível. Caro professor, destaque o exemplo de Paulo. Ele tratou do caso de Evódia e Sintique da melhor forma possível, vendo aquelas duas servas de Deus, não de modo negativo, mas sim de modo positivo. Todos sabem que ele diz que entre elas estava existindo uma certa contenda, mas ele pede para que o servo do Senhor as ajude. E ele diz que os nomes delas estavam escritos no livro da vida. Portanto, meu querido professor, destaque isso, a importância de se revestir da benignidade para viver sempre tratando bem os outros e evitar a porfia, que é esse espírito de contenda, de desavença, é esse espírito de se criar dentro da igreja brigas, discórdia, a falta de controle. Mas se você, querido irmão, querido professor, superintendente, está dominado pelo Espírito Santo, você vai evitar esse espírito de crítica e de partidarismo dentro da igreja. Em terceiro lugar, querido professor, o terceiro ponto da lição é revistamo-nos da benignidade. O interessante é que eu falo aqui sobre a veste da santidade. Você tem que entender o seguinte, que Paulo diz aqui que o cristão que agora vive dominado pelo Espírito Santo, ele joga a velha roupa fora. Que velha roupa é essa? Professor, fale ao seu aluno que essa velha roupa são as obras da carne. Dentre essas obras da carne está a porfia, que é sempre criar problema, é sempre criar desavença, é sempre criar brigas dentro da igreja.
Quando você vai se despindo dessa roupa velha, você passa agora a ter a santidade de Deus dentro da sua vida. E essa santidade, ela vai trazer para você equilíbrio. Então, querido professor, querido superintendente, atente bem para isso. Procure falar aos seus alunos sobre a importância deles andarem nos domínios do Espírito Santo para produzir esse fruto e sempre olhar para as pessoas de modo positivo. Às vezes, quando você é um crente, mas não é dominado por esse fruto, já olha para a pessoa com um olhar de suspeita, de questionamento ou colocando crítica. Mas se há dentro de você o fruto do Espírito, então você vai tratar as pessoas da melhor forma possível. Eu falo ainda na lição sobre os benefícios da benignidade. O que nós podemos ver aqui dentro dessa questão? É que aquele que tem, na verdade, a veste da santidade, ele só irá praticar coisas boas. Ele só irá olhar para as pessoas de forma positiva. Portanto, meu querido irmão, se a benignidade está dentro de você, você vai excluir as disputas, as contendas e você vai tratar as pessoas da melhor forma possível, sempre desejando o bem de todos, pois é assim que vive aquele que tem a presença gloriosa do Espírito Santo. Querido professor, superintendente, fale aos seus alunos com ênfase para que todos se revistam da benignidade e evitem a contenda, o eritóis, mas busque ser agradável para com todos. Meu querido professor, saiba que uma igreja agradável, crentes agradáveis, líderes agradáveis, que tem a benignidade, esse fruto do Espírito, com certeza irá atrair mais pecadores para o seu meio, porque isso vem de Deus. Portanto, coloque isso na sua mente, preserve em sua vida e que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe agora e para todo sempre. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.